Oiê! Nessa semana, no programa Fala Caju, eu tô aqui com o meu amigo querido Aguinaldo Oliveira, que é palestrante corporativo e também apresentador do Café Corporativo aqui no Canal 25. Você vê, eu tô em casa, né? Isso aí. Mas muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Uma honra estar aqui com você, falando com esse público aqui que já conheço bastante, mas com a tua presença aqui eu me sinto uma estrela, né, no teu programa. Muito obrigada, Aguinaldo. Aguinaldo, eu queria saber um pouquinho mais sobre como começou essa jornada do café corporativo, porque, para quem não sabe, foi o Aguinaldo que me apresentou aqui para o Canal 25 e é uma honra ter você aqui. Eu queria saber como começou toda essa sua jornada de empreendedorismo e de falar sobre isso na TV. Ah, legal. Nossa, a história ela é emocionante para mim. Talvez para o público aí, não sei quanto que vai ser, né? Mas há muito tempo já eu gosto desse tema, empreendedorismo. Eu sempre fui muito... eu sempre gostei muito, até fanático por esse tema. E há 5, 6 anos atrás eu comecei a gravar alguns vídeos de celular em casa, falando sobre esse tema. Que legal. Pequenos trechos de 4, 5, 8 minutos na época. Colocava num canal no YouTube que eu tinha criado e batizado já como Café Corporativo, porque eu entendo que o café é aquele lugar onde a gente bate papo, né, Ju? Até que... Um lugar gostoso. Um lugar gostoso, um lugar acolhedor, sem muita formalidade, não é isso? E aí lá em 2017, eu tive o primeiro contato aqui com o Canal 25, onde fui convidado a fazer um programa que não era exatamente como é hoje, mas daí nós formatamos junto com a direção aqui do canal e chegamos a esse modelo que nós temos hoje, que é um programa de entrevistas, trazendo pessoas com muito conteúdo. E eu estou, acho que no programa número 146 ou 147. Então, eu costumo dizer que o Café Corporativo é uma universidade na tela do nosso telespectador. E o bom é que eu não perco nenhuma aula, né? Tem gente aí que perdeu aula já, que ficou com falta, eu não falto. Mas dá para ver no YouTube também. Dá para ver todos eles no YouTube, basta entrar lá no Café Corporativo no YouTube e ver todos os programas desde o número 1. Legal. Bacana, Aguinaldo. Mas no Café Corporativo a gente não fala só sobre empreendedorismo. Então, entrando no tema de empreendedorismo, esse é um assunto que está muito na moda. Queria que você contasse para mim o que é para você empreendedorismo e como que você aborda isso no seu dia a dia. Eu entendo, Ju, que empreendedorismo não é a arte de ter uma empresa. Empreender é sair de casa todos os dias para fazer alguma coisa legal que gere recursos, seja para se sustentar, para realizar seus sonhos, para fazer coisas maiores ou até para abrir espaço para outras pessoas. Então, eu acredito que aquele sujeito que sai de casa de manhã para um emprego CLT, numa empresa onde ele tem horário para entrar e horário para sair, dependendo da forma com que ele trabalha dentro daquela empresa, ele é um empreendedor. A origem da palavra, o sentido da palavra empreender significa construir, não é verdade? Significa dar meios a um sonho. Então eu posso ser um funcionário CLT, colaborador de uma empresa, grande ou pequena, não importa. Eu posso ser um trabalhador informal, posso ser um profissional liberal, mas se eu tenho a atitude de empreender, eu sou empreendedor. Depende do meu comportamento. Entendi. Então, na verdade, o empreendedorismo está mais na mentalidade e no comportamento do profissional. Sem dúvida. Existe um termo, isso foi batizado como intraempreendedorismo, que é empreender na empresa do outro, no CNPJ do outro. O empreendedor é aquela pessoa que se preocupa com o todo. Né? Na maioria das vezes, de onde vem a palavra funcionário? Funcionário vem de funcionar. Então, se a minha função é tirar daqui por aqui, é o que eu faço e a partir do momento que eu fiz isso, eu não me preocupo com mais nada. O empreendedor ele já se preocupa com a cadeia. Será que eu estou fazendo de uma maneira que realmente vai beneficiar o próximo passo? Será que eu estou recebendo bem o passo anterior? Será que isso é vendável? É sustentável? A minha empresa vai permanecer? Será que eu terei emprego para amanhã se eu estiver simplesmente tirando daqui e colocando aqui? Ou será que eu posso colocar um lacinho para ficar mais bonito e aí vai ficar mais vendável? Então esse é o empreendedor. O empreendedor ele se preocupa mais com o resultado final, é isso? Ele se preocupa com o todo. Ele é coletivista. Tá. O funcionário é aquele que preocupa simplesmente em fazer o dele.
ele é extrativista. Eu chego, faço o meu, vou embora, não estou nem um pouco preocupado com o resto. Tá? E o empreendedor é aquele que vê a coisa como coletiva. Muito importante, eu prover, tanto para mim, quanto para os demais, para a sociedade. Aquilo que a gente estuda na faculdade, sabe? Que toda empresa tem seus stakeholders. Quem são os stakeholders? São todos aqueles envolvidos com aquele processo. São as pessoas interessadas naquele processo. Que se beneficiam ou poderiam se beneficiar com aquilo. E daí, assim, tem como a gente desenvolver essa mentalidade empreendedora e desenvolver comportamentos empreendedores? Ou é uma coisa que ou você tem ou você não tem? Não, totalmente possível de se desenvolver. Então existem diversas maneiras de se desenvolver isso. Eu posso desenvolver em casa, através do comportamento da minha família, isso é muito comum. Então por isso que se diz, né, que filho de empreendedor, empreendedor é também, porque ele já vê esse comportamento na mesa da cozinha. Sim. Sabe? Nos afazeres domésticos. Existe aquela pessoa que por necessidade vai empreender, ou seja, estou desempregado, crio alguma coisa para fazer e vou desenvolver. E existe aquele outro que planeja. Por exemplo, eu fiz o Empretec no Sebrae, que é um curso para empreender. Muito bom, inclusive. Entendi. Então tá bom, a gente vai dar uma pausinha, porque no próximo bloco eu queria que você ajudasse essas pessoas que estão em casa e que querem empreender, mesmo que seja na empresa do outro, a conseguirem desenvolver esses comportamentos para se preocupar com esse todo. Pode ser? Fechado. Então tá bom, até já! Oiê, estamos de volta aqui com o programa Fala Caju. Hoje um programa muito especial com um convidado de honra, Aguinaldo Oliveira, falando sobre empreendedorismo. A gente estava falando no bloco anterior de como desenvolver essa mentalidade e esses comportamentos empreendedores. Queria que você ajudasse quem está em casa e quer fazer isso. Perfeito. Eu acredito que a primeira coisa que a pessoa precisa desenvolver é a capacidade de se relacionar. Às vezes o nosso trabalho é tão técnico, não é verdade? Nosso trabalho é técnico, nós trabalhamos numa bancada, sem muito relacionamento com outras pessoas, mas sempre de alguma maneira eu consigo me relacionar. Por exemplo, existem algumas rivalidades dentro da empresa. Geralmente o administrativo financeiro é um tanto que rival do cara de vendas. Por quê? Porque eles têm mentalidades diferentes. O de vendas, ele está muito preocupado em vender, em fazer o produto sair. O cara financeiro já está preocupado em receber, em ser sustentável, né? Aquele outro da operacional está preocupado em entregar, se vai conseguir entregar toda aquela demanda que foi vendida. Se todos eles tiverem respeito pelo outro, deixar de taxar o outro com um nomezinho talvez não muito agradável, a empresa vai funcionar melhor. É mais ou menos como se fosse um time de futebol. A gente pode entrar no assunto futebol hoje, né, Ju? Hoje a gente vai entrar nesse assunto, vai entrar nesse assunto? Vai. Então, é como se fosse um time de futebol, onde você tem um atacante, onde tem um defensor, tem um goleiro, tem um meio de campo. Agora, você já imaginou uma situação? O zagueiro vai para o ataque, né, do seu time, time maravilhoso. Não, ele vai para o ataque, ele tem a bola, dominou a bola, ele está cara a cara com o goleiro, daí ele não chuta. Porque não é a função dele. Não é minha função, não ganho para isso. Entendi. Né? Não faz sentido, não é verdade? Quer dizer, o que é legal é um time coeso, é um time onde... Você já reparou que quando o zagueiro vai para o ataque, para tentar fazer o gol, duas outras pessoas do meio do campo retornam, os mais baixinhos ficam lá atrás. Porque o alto vai para a área, né? Sim. Então eles trocam de posição às vezes e há uma cumplicidade, porque ali todo mundo quer a mesma coisa. Acho que tem um escritor, acho que ele já é falecido, Eduardo Botelho, e ele traz uma história da escola de samba. Ele diz que a melhor empresa é a escola de samba. Porque na empresa nossa, a gente dá balão, quer dizer, não deveria, né? Mas é o comum. O cara dá balão, ele arruma um atestado quando não precisa, ele tenta chegar mais tarde ou sair mais cedo e reclama.
E na escola de samba nada disso acontece. Na escola de samba por paixão, ele está por paixão. Sabe por quê? Porque tanto o presidente da escola de samba quanto aquele sambista mais comum ali dentro do grupo, eles querem a mesma coisa, que é a sua escola ser campeã. Então, se nós todos quisermos a mesma coisa dentro da empresa, eu e você queremos o quê aqui? Que o Canal 25 seja fantástico, cada dia mais, não é isso? Que entre cada dia mais, entre na casa das pessoas com conteúdo de qualidade. Então não importa se nós estamos no café corporativo, se nós estamos no Fala Caju, o nosso objetivo é levar qualidade para dentro da casa das pessoas. Entendi. É essa questão de não achar que nenhuma função é menor do que a outra ou é menos importante do que a outra, e também essa questão do relacionamento no sentido de entender o que o outro faz. Com certeza. Cada função aqui tem seu significado. Por exemplo, estou eu aqui como seu convidado conversando com a apresentadora. Se não tem o Jaime ali, se não tem o Aparecido ali, nós estamos aqui falando para quem? Eu para você. Olha a importância dessas duas pessoas. Olha a importância dos meninos que fazem a edição, do pessoal que faz a transmissão, da moça do financeiro, Sim. Na verdade, que dá sustentabilidade para tudo isso aqui. Se não tem ela, a gente não consegue trabalhar. Então, a importância de todo mundo. Legal. O que mais a gente pode desenvolver de mentalidade ou de comportamento empreendedor? A partir do momento que a gente desenvolve isso, esse sentimento, as pessoas têm a necessidade de aprender mais técnica. Eu costumo dizer que o empreendedor ele tem 3 características básicas, que é a motivação, a técnica e a calma. Muita empresa quebra por falta dessa combinação dos 3 fatores. Por exemplo, motivação, técnica e calma. Motivação, isso eu escrevi no livro, você deve ter lido, né? Li. O trechinho do Manual Completo do Empreendedorismo. Motivação, a gente começa um empreendimento muito motivado, não é verdade? Eu estou motivado, eu tenho energia, eu tenho força, mas às vezes eu não tenho técnica ainda, porque é começo. E como eu não tenho técnica, eu vou batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave, o que acontece? Eu perco a motivação. Depois, quando eu desenvolvi a técnica, porque eu aprendo por repetição e erro, eu desenvolvi a técnica, mas eu não tenho mais a mesma motivação. Sabe por que faltou? Calma. Então é um tripé, motivação, técnica e calma. À medida que você tem essas 3 coisas, ao mesmo tempo você vai ter sucesso. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho menos de trabalho, mas vai ter sucesso. Você também é palestrante corporativo. Sim. E treinador. Isso. Corporativo. Sim. Qual é o impacto ou o benefício que se tem de ter um treinador ou um palestrante da educação corporativa? Isso acelera esse ganho de técnica e isso pode também trazer um pouco dessa calma que talvez se traduza num plano de negócios para o empreendedor, tanto sendo ele o dono da empresa quanto o intraempreendedor. Eu entendo que o palestrante, hoje, o bom palestrante é aquele que transmite segurança para a equipe e fala, olha, vamos lá, mas vamos lá porque vai dar certo. E não simplesmente o palestrante que vai buscar só motivação, motivação, motivação. Tá? Eu, quando chego numa empresa, eu não vou trabalhar muito técnica com aquela empresa. Porque se eu for trabalhar técnica, eu não sei a técnica. Eles sabem muito melhor que eu, não é verdade? A técnica do dia a dia, você fala. A técnica operacional. Eles sabem. O que eu sei? Eu sei trabalhar técnica de vendas, isso eu sei. Eu sei trabalhar técnicas administrativas, isso eu sei. Mas lá a operação do trabalho deles, eles sabem melhor que eu. Então eu ofereço o quê? A motivação no sentido de serem motivos para que eles possam fazer bem. Motivo, dar motivo, essa é a motivação que a gente dá. Porque ninguém motiva ninguém, né, Ju? A gente oferece motivos, a gente apresenta motivos. Inspira. Inspira, e aí o sujeito vai para a ação, por isso motivação. Bom, a partir do momento que nós fizemos isso, criamos uma mentalidade construtiva dentro da empresa, aí a gente vai trabalhar um pouco mais a questão de como fazer uma venda, né? Quais são os passos da venda, que são 8, como que nós colocamos esses 8 passos dentro do seu negócio aqui, porque seu negócio pode ser um depósito de gás, pode ser uma grande magazine, pode ser uma indústria. Cada um tem uma maneira diferente de colocar esses mesmos 8 passos. Entendi. Não muda.
Já me interessei por esses 8 passos. Eu vou ter que te convidar de novo para falar sobre esses 8 passos. Mas aí vai um programa inteiro. Isso aí, com certeza. Fica aqui que a gente vai voltar e a gente vai continuar falando sobre como ajudar esses empreendedores e intraempreendedores a fazer melhor e ter melhores resultados, tá bom? Fechado. Então tá joia. Até já! Voltamos aqui com o programa Fala Caju, hoje com Aguinaldo Oliveira, palestrante corporativo, escritor e apresentador do Café Corporativo, falando sobre empreendedorismo e educação corporativa. Aguinaldo, eu queria que você falasse uma mensagem para quem está em casa, passando por esse momento de crise, esse momento estressado do mercado de trabalho, como fazer, aonde buscar informações para ter melhores resultados e conseguir se manter e crescer nesse momento. Esse é um momento muito tenso realmente, né? Porque quem é empreendedor está com medo de perder a empresa. E quem não é empreendedor formal, quem é o intraempreendedor, está com medo de perder o emprego, não é verdade? De qualquer maneira, a nossa atividade ela está em risco. E esse é o friozinho na barriga que todas as gerações em algum momento tiveram. Se nós conversamos com os nossos pais, eles também passaram por situações complexas. Muitos de nós aqui no Brasil somos filhos de imigrantes, né? Então nós tivemos imigração italiana, portuguesa, espanhola aqui no Brasil, muita gente assim, né? E os nossos avós, ou às vezes bisavós, eles passaram por aquele momento de guerra. Então, nós estamos passando por um momento complicado, sim, mas ele não é o único na história, ele não é o primeiro na história. Ele é o primeiro da história para nós. Isso, é o primeiro para nós. Para nós, né? E para cada um de nós que não estava preparado para passar por um momento de guerra, esse é um momento coisa chave. Tensa. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nos preparar. Independente de você ter ou não o seu mesmo emprego para amanhã, você vai precisar de preparação. Ou para ser melhor, para manter a sua empresa do jeito que ela está e em crescência, né? Crescendo, ou para poder começar um novo negócio, seja como empreendedor, seja como empresário, ou para buscar um novo emprego. Precisa, primeiro, ler muito. Então, crie o hábito de ler, é muito importante esse hábito. Se você não tem o hábito de ler, começa a ouvir podcasts. Existem muitos materiais interessantes de empreendedorismo em áudio. Você pode assistir vídeos no YouTube. Às vezes a gente corre o risco de assistir alguma coisa que não é lá tão seguro, mas vai buscar aquilo que tem realmente mais reconhecimento público, porque tem muita coisa boa também no YouTube. Eu gosto da leitura porque a leitura faz a gente tirar as nossas próprias conclusões, diferente do vídeo, né? Tem a sua interpretação. A sua interpretação. Então vai desenvolvendo essa sua capacidade de interpretar aquilo que está escrito. Pega grandes autores. Tem grandes autores aqui, brasileiros inclusive. Tem gente que fala assim, nossa, eu não estou conseguindo dormir à noite, né? Não tem tanta gente assim. Quer um remédio para dormir, um sonífero? Vai ler. Não é verdade? Lê dá sono, não é? Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais falado com pessoas recentemente é sobre como pegar o que você aprendeu e usar na sua vida. Então, mesmo que você tenha lido um capítulo só, você tem que dar um jeito de pegar aquela informação que você aprendeu e aplicar, senão você esquece. Ju, não é verdade? Tem uma coisa assim muito simples. Você aprende com cada coisa. Você aprende com um cara que está pedindo um trocado no semáforo. Eu faço os meus podcasts, muitas vezes eu me inspiro com uma situação no trânsito. Eu acho que tudo aquilo que acontece na sua vida pode virar uma metáfora para um aprendizado. Falando em metáfora, eu queria deixar uma coisa aqui para vocês que eu aprendi muitos anos atrás, eu escutei isso numa palestra, aliás é uma frase muito antiga, não sei nem de onde que surgiu, mas eu ouvi pela primeira vez uns 20 anos atrás, que em tempos de crise existem aqueles que choram e aqueles que vendem lenço. Então o que nós temos que fazer nesse momento é descobrir a dor do mercado. O princípio é sempre esse. O empreendedor existe para curar uma dor, para curar um problema. Que remédio você é? Que remédio você pode ser nesse momento aqui?
Porque no momento de crise, as peças do tabuleiro se misturam todas. Talvez seja a tua oportunidade. Não que seja bom a crise, mas já que estamos nela, vamos buscar uma oportunidade. Ser a solução para alguma coisa. Ser a solução. Verdade. Eu acho que essa é uma dica bem legal para quem está em casa. Buscar ser a solução para algum problema da sociedade ou do mercado. Agora, Aguinaldo, a gente tem uma coisa em comum, que a gente falou bastante aqui da parte profissional, mas a gente tem uma coisa pessoal em comum, que é bem legal. Você vai revelar? Isso foi a coisa que nos aproximou logo no começo, né? Verdade, verdade. Vamos revelar. Então vai. Então vai. A coisa em comum que a gente tem é que a gente torce para o melhor time do mundo. Pois é, né? Mas revelou o meu verdadeiro eu aqui, né? Tá mostrando a alma? Nossa senhora, isso aqui é minha tatuagem, viu? Pois é, show. Logo que eu conheci o Aguinaldo, eu descobri que ele era santista. E aí eu descobri que era um jundiaiense, santista, roxo. Eu falei, eu não entendi nada, mas foi um ponto em comum bem importante, né? Você lembra que logo no início eu falei que o empreendedorismo pode começar de casa? Sim. É mais ou menos como time de futebol. Tem gente que me pergunta, mas por quê? Você de Jundiaí, você é de Santos? Não, não sou de Santos. Até gosto da cidade, mas eu acredito até que o time me fez ter mais simpatia pela cidade do que a cidade pelo time. Eu gosto muito de Santos, mas meu pai era um cara santista. Meu pai era aquele cara assim de viver o Santos. Ele não saía de casa no dia que tivesse jogo de Santos, do Santos na TV, né? Eu aprendi a ser esse cara. E eu estou transmitindo isso para as próximas gerações. E acredito que isso é muito importante numa família, porque cria identificação. Pai, filho, sobrinho, por exemplo. Eu tenho os meus 2 sobrinhos e eu levo os meninos no estádio. Eu acho legal isso, né? Então é uma questão de você também transmitir tradição. Isso. E também essa coisa da brincadeira entre os amigos, né, de time. Claro, sempre mantendo respeito e tudo mais, mas eu gosto muito dessa brincadeira entre rivais. Claro. E quando vai ter um jogo, quem vai ganhar e etc. Isso traz um pouquinho mais de bem-estar e dessa coisa gostosa mesmo, de você estar entre amigos, né? E você vê que o ser humano ele é tão criativo e ele pode ser criativo para coisas mais operacionais na vida dele. Mas se ele fosse criativo assim, na empresa, do jeito que ele é no futebol, na verdade, um time ganha diversos campeonatos e o adversário ainda consegue achar um calcanhar de Aquiles naquilo ali, né? Consegue falar, não, mas vocês caíram para a segunda divisão em tal determinado momento, você não tem mundial, o outro lá porque só perde, tá há não sei quanto tempo na fila. Quer dizer, do nosso time é bem verdade que ninguém consegue fazer piada. Ninguém fala nada, né? É isso dá. que eu ia falar. Por isso que a turma fala, santista, eu me simpatizo. Claro, tem que se simpatizar mesmo, vai querer apanhar por quê, né? Mas tem uma coisa que o pessoal fala de santista, que eu tô trazendo você aqui, quis trazer você aqui, porque eu tenho um amigo que ele fala que assim, a torcida do Santos é todo o pessoal que está aí no grupo de risco, né? Que só tem pessoas acima de 60 anos. Então, toda vez que eu vejo alguém abaixo de 50 anos com a camisa do Santos, eu tiro foto junto. Eu chamo a pessoa para tirar foto comigo, porque é a única coisa que o pessoal pode falar. Eu queria saber como que você faz para guardar tanta foto, né? Porque não, eu fico pensando assim, ó, depois da geração do Robinho, depois da geração do Neymar, o que tem de molecada santista? Muito. Aliás, a turma não sabe como é que cria tanto craque no Santos, você sabe? Você sabe que é de lá. Mas uma vez perguntaram, né, pro antigo presidente do Santos, como que cria tanto craque dentro desse time? E ele falou, bom, é bíblico. Você sabia dessa? É bíblico. Não. Porque assim, ó, Jesus não multiplicou os porcos, não multiplicou os gambás, não multiplicou os bambis, multiplicou quem? Os peixes, né? Então por isso que tem tanto craque. Brincadeira, tá? Eu quero que ninguém me leve a mal. Futebol é isso, é zoeira, na boa intenção e sem absolutamente nenhuma maldade, né? Sim, com certeza. E assim é que tem que ser. Eu acho que tem que ser assim. Eu gosto bastante dessa brincadeira, inclusive dessa brincadeira de que só tem pessoa velha que torce para o Santos, etc. Eu gosto dessa rivalidade. Mas entre nós não tem rivalidade, porque a gente torce para o melhor time. Então, queria super te agradecer. Você fica muito melhor assim do que de camisa, viu? Inclusive, porque daí já são duas coisas legais, que sou eu e a camisa. Na versão anterior, era só eu que era legal, né? Mas tudo bem. Entendi. Aliás, essa brincadeira, assim, eu falo assim, você é muito convencido. Não, eu brinco. Sim, sim. Mas ficou bom pra você.
Obrigada, Aguinaldo, por você ter vindo. Te agradeço super. Já vim 2 vezes no seu programa e é um prazer te receber aqui. Tá 2-1 para você. Tá certo. Vai ficar empatado esse jogo já já, tá bom? Obrigado. E aí, gostaram? Fala com a Ju, manda uma mensagem para mim para saber o que vocês acharam do programa de hoje e também para saber o que vocês querem ouvir nos próximos programas. Manda um direct no @programa Fala Caju. E fica aqui comigo que no próximo domingo a gente volta com mais saúde, bem-estar e informação.